Os irmãos do som, domingo estava tão bom o som, eu até elogiei. Ajusta aí, por favor. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos lá, a gente vai falando aqui e as coisas vão se ajustando. Queridos, eu quero trazer uma palavra para você que estava hoje à tarde, o Senhor falou muito forte no meu coração. Ela está lá em Gênesis capítulo 26, é interessante demais esse capítulo. Quando chegar em casa você pode ler Gênesis capítulo 26. E eu coloquei um tema nessa palavra. Esse tema veio hoje à tarde. E o tema da palavra, não sei se você viu na minha rede social, que eu soltei rapidinho. O tema da palavra de hoje é aqui, ó: da incerteza à prosperidade. Quem diz amém por isso? Da incerteza à prosperidade. Quem sabe isso é um pouco da sua história. Quem sabe isso é um pouco daquilo que você está vivendo nessa noite. Um tempo de incerteza, um tempo que você não consegue, fazer nenhuma previsão otimista para o futuro, para o amanhã. Mas Deus, Ele é Deus que Ele muda a nossa história. Agora depende da gente. Deus é o Deus que tem promessa, que já liberou promessa sobre a nossa vida. Você crê nisso? Deus, Ele é aquele que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Essa passagem daqui a pouco a gente vai começar a ler sobre ela, mas ela fica, ó, Gênesis 26, a história quando começa em Gênesis 25, você vai ver que Abraão, ele vai ter, Abraão e Sara vão ter ali os seus filhos gêmeos, vai ter ali Esaú e Jacó. Gênesis 25 vai falar sobre o nascimento de Esaú e Jacó, vai começar a contar um pouco a história, e você vai ver que o final do capítulo 25 é quando Jacó ele vai começar ali toda aquela questão com Esaú, juntamente com enganar seu pai. Aí vem Gênesis 26, é uma história que, se você presta atenção, se você ler Gênesis 25, se você ler Gênesis 26, aí se você ler 27, parece que o 26, ele tá assim um pouco fora da ordem cronológica da história, realmente, falando já de Isaac, quando Isaac era velho, mas quando você vai para o 27, você vai ver a continuação, quando Jacó vai fugir da sua casa. Olha aí, por que está aqui em 26? Por que essa história está no 26? Por que não está mais à frente, irmão? Deus tem o controle de todas as coisas. Quem sabe você está começando a viver um tempo na sua vida, na sua história, no qual você diz assim: puxa vida, não tem nada a ver para agora, porque ontem estava tudo bem, ontem as coisas estavam caminhando, hoje eu já estou enfrentando uma grande luta, mas não era para vir agora, não estou preparado para isso. Quem sabe você não está preparado para uma despesa que você teve, quem sabe você acha que não está preparado para... até mesmo para você, marido e esposa, terem um filho agora. O plano era mais para frente. Quem sabe você estava achando que algo ia acontecer mais na frente, mas chegou hoje. Querido, em nome de Jesus, Deus tem o governo, o controle de todas as coisas. Então descanse o seu coração, porque da nossa história, da nossa vida, quem cuida é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor soberano. Então descanse seu coração, independente do que você está vivendo, independente do que você está passando. A palavra de Deus, ela tem chaves para a nossa vida, que nos ajudam a superar determinados momentos da nossa vida. Momentos, quem sabe, são momentos de dor, momentos de angústia. Quem sabe você estava sonhando com algo e de repente estava começando a se construir, mas de repente tudo se desfez. E você faz: e agora, meu Deus? Eu achava que ia viver um sonho, achava que ia viver essa bênção. Querido, Deus está no controle de todas as coisas. Quem sabe o tempo que você vive é um tempo de incerteza, de sonhos na família, na saúde, seja o que quer que seja. Incertezas dão lugar à prosperidade de Deus. Quem diz amém por essa palavra? As incertezas, elas darão espaço às promessas de Deus. E eu convido você aí a ou ligar a sua Bíblia, então acompanhar aqui no telão alguns versículos que nós vamos ler do início do capítulo 26. O início do capítulo 26, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: houve fome naquela terra. Essa terra aqui, a terra aqui era Canaã. Houve fome naquela terra, como havia acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu
indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. É interessante demais essa história. Você está vendo que aqui Isaac já é um homem com a sua família, aqui já é um homem estabelecido, aqui já é um homem que tem as suas posses, tem lá toda a herança que ele havia recebido de Abraão, e agora sai da terra de Canaã, sai daquela terra por conta de uma fome que estava passando, e é interessante que Deus diz assim: não vá ao Egito, não desça ao Egito. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que diante das incertezas que estão vivendo, já está começando, a incerteza está tão grande que já estão começando a querer tomar decisões que são semelhantes à decisão de descer ao Egito. Egito seria aquela nação que os descendentes de Isaac seriam aprisionados por cerca de quantos? Cerca de 430 anos. Só que Deus disse assim: Isaac, não é para você ir ao Egito. No Egito tem o grande rio Nilo. Se você for para o Egito, no Egito tem pão. Mas eu quero ser a sua provisão, Isaac, no lugar que eu vou indicar. E o lugar que eu vou estar indicando é um lugar que aos olhos de todos aqueles que estão com você, não é um lugar onde vai gerar pão, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus da prosperidade. Isaac, enquanto ninguém está enxergando, eu conheço lá na frente o futuro, só faça uma coisa: não desça para o Egito, não vá ao Egito, aquele lugar que seria uma prisão para os descendentes do próprio Isaac. Rio Nilo, era muito mais fácil Isaac com todo o seu rebanho, Isaac com toda a sua família, ir ao Egito. A terra lá era muito boa, não havia notícias de escassez. Chegaria lá, iria cavar os poços, iria fazer a sua lavoura, ia cuidar do seu gado com água, a água do Nilo. Mas não era aquele momento, não era para ir. Deus iria dar a providência e a provisão. Querido, em nome de Jesus, é noite de eu e você orarmos para Deus, mostrar as decisões que nós temos que tomar e jamais descermos ao Egito. Tomar decisões que vão de encontro aos princípios da palavra do Senhor. Tomar decisões que vão de encontro àquilo que Deus tem para a nossa vida. Cerca de, aí já um pulo na história, cerca de 800 ou 900 anos após esse acontecimento, o profeta Jeremias, ele vai chegar para o povo de Deus assim, depois do povo já ter passado para o cativeiro do Egito, depois do povo já ter passado pelo cativeiro da Babilônia, Jeremias vai dizer assim para o povo: olha, não é possível que vocês queiram voltar ao lugar onde antes vocês foram aprisionados. Eu estou pregando para pessoas aqui que diante do tempo da incerteza, diante do tempo que você está vivendo, quem sabe você está até pensando em voltar ao lugar onde um dia você foi aprisionado. Mas como, pastor? Aprisionado? Claro que eu não vou querer voltar. Eu estou falando aqui de uma vida sem Deus. Eu estou falando aqui de decisões que você tomava no natural, em somente enxergar o natural. Você discerne as coisas espiritualmente porque você é filho de Deus. Então, independente do que você está passando, enfrentando, Senhor, qual a decisão que eu devo tomar? Diante da incerteza, diante da dor, diante de seja qual for o sentimento que eu estou passando, Senhor, qual a decisão que eu devo tomar? Descer ao Egito? Não vai. Voltar para a Babilônia? Não vai. Voltar e pedir ajuda ao rei da Síria? Não, jamais. Eu sou o Deus que entrego a prosperidade nas suas mãos. Eu sou o Deus que entrego a prosperidade, que entrego o pão, que entrego a água, que entrego a vestimenta. Eu sou o Deus que provejo que sou provisão de todas as coisas. A incerteza é grande, mas independente da incerteza, meu irmão, maior é a minha fé no Deus Todo-Poderoso, maior é a sua fé. Você está aqui nessa noite para você ouvir essa palavra de encorajamento. Ouça a voz de Deus, semelhante como Isaac, que num tempo de incerteza ouviu. Isaac vai fazer simplesmente uma coisa: obedecer. Aí ele obedece, aí ele fica em Gerar. E se você conhece um pouco da história, eu vou passar um pouco do contexto aqui do Gênesis capítulo 26. Em Gênesis 26, quando Deus diz assim: fique na terra que eu vou te mostrar, era a terra dos filisteus, era a terra onde ele alistava, era a terra onde aqueles
aquele povo que habitava não era um povo temente a Deus. Seriam os grandes inimigos de Israel mais à frente. Abimeleque é rei dos filisteus. E Abimeleque está no comando daquele povo. Quando vê Isaac chegando com toda a sua família, com todo o seu gado, com todo o seu rebanho, com todos os seus pastores. E gado precisa de água, irmão. Na verdade, gente precisa de água. Lavoura precisa de água. Precisa de água. E aí, quando ele se estabelece em Gerar, fala com o rei Abimeleque, ele vai dizer assim: eu preciso de água. Só que diante de uma incerteza, diante de um tempo tão difícil, a Bíblia nos diz que Isaac vai começar, juntamente com seus funcionários, a procurar os poços que o seu pai Abraão, quando na jornada havia passado por lá, havia aberto. E é interessante que o versículo 18 vai falar sobre o poço entulhado. O primeiro poço, está aí, ó, da incerteza. Volta lá essa figura. Volta lá, por favor, a capa. Sabe o que isso daqui, irmãos? Daqui são poços abertos no deserto. Você está vendo aqui, ó? São poços abertos no deserto, porque essa palavra vai falar sobre isso também, sobre poços. Sobre poços abertos, sobre circunstâncias, sobre situações que aparecem na nossa vida. A gente tem que ter o discernimento de Deus, para que a gente possa viver esse momento e atravessá-los, e no final a gente festejar e glorificar o nome dEle. Quem está aqui? Preciso de água, disse Isaac. É claro, precisava de água para a lavoura, para o seu rebanho. E a Bíblia vai dizer, e Isaac, ele tornou a abrir o primeiro poço, que é o poço que estava entulhado. Primeiro poço, você pode botar aí, é o poço que é entulhado, que foi entulhado. E a Bíblia nos diz que os próprios habitantes haviam fechado aquele poço. Cara, como é, em sã consciência, pensa comigo, irmão. Como é que gente que vive no deserto tem um poço que foi aberto, que antes era tirado água, e por qualquer motivo, quando volta-se lá, o poço está todo fechado, está todo entulhado, cheio de lixo. Olha aí, o primeiro poço é o poço entulhado. Eu posso estar pregando aqui para pessoas que estão vivendo semelhantemente a um poço entulhado. Quem sabe o seu coração está cheio de entulho, que claro não foi colocado por você. Quem sabe esse entulho foi colocado por circunstâncias da vida. Você não sonha mais, você não tem mais alegria, você ouviu uma palavra. Tudo isso são entulhos que o mundo e que o inimigo lançam sobre a nossa vida. Para quê? Para que a gente possa parar de jorrar água, para que a gente possa parar de jorrar vida. Foram entulhos, lixo. Como é que pode, em sã consciência, alguém que vive? Mas sabe por quê, irmão? Foi porque quem tinha aberto esse poço, um homem da promessa, Abraão. E o inimigo jamais fica satisfeito quando uma pessoa de Deus, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, empreende algo que vai ser para a bênção da sua família, para a bênção daqueles que estão ao redor. O inimigo, ele sempre vai querer o quê? Entulhar. Mas nessa noite está aqui aquele Jesus que não precisa de um instrumento para pegar água de um poço profundo, não, porque Ele é o poço da vida. Ele é aquele que tira todo entulho, Ele é aquele que remove toda a tristeza da sua vida. Você começou, você estava indo em direção ao sonho, estava em direção ao propósito, quem sabe um ministério. E as circunstâncias da vida, e as palavras, e as atitudes de pessoas que não servem ao Deus que você serve, ou até podem servir, mas lançaram entulho sobre a sua vida. Ei, meu querido, nessa noite, é uma noite de você voltar a jorrar água viva. Porque se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, você é uma fonte de vida, não a fonte principal. Você resplandece essa fonte, você replica essa fonte. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que os sonhos estão entulhados. Ah, pastor, porque não foi você? Ah, pastor, porque não foi na sua vida? Ah, pastor, porque a sua vida é perfeita. Não, irmão, de forma alguma. Não existe vida perfeita. Existem vidas vitoriosas. Amém, irmão? Existe vida vitoriosa. Perfeição, não. Quem sabe você está se identificando com isso. Tinha um sonho,
Ah, pastor, meu sonho era fazer direito. Eu até comecei, mas aí teve gente na minha casa que disse assim: por que você está fazendo? Você está só gastando tempo e dinheiro. Você já viu alguém na nossa família ser advogado? Por que você está querendo? Você está querendo aparecer? Olha que coisa terrível. Olha que palavras terríveis. E quem sabe não foi uma história, mas foi algo parecido com isso. E você, está começando a ser um poço entulhado que não gera mais vida. Ah, meu irmão, sabe o que Isaac começou a fazer? Ele começou a cavar, ele começou a limpar, ele começou a tirar todo aquele lixo. Ele começou, você acha que foi só na força dele? Não, os seus empregados também estavam ali com ele. Os seus empregados começaram a limpar. E nessa noite aqui é um lugar de limpeza. Essa igreja, esse lugar é um lugar onde o Senhor Jesus, Ele começa a fazer de você um vaso novo, um poço novo, uma pessoa nova, uma pessoa no qual voltará a sonhar sonhos que foram de Deus para a sua vida. Quem está aqui? Quem está aqui em nome de Jesus? Recebe, vaso. Pelo amor de Deus, a sua atitude vai determinar como você vai sair daqui. Então recebe a palavra. Se liga aqui, Irmão, em nome de Jesus, essa noite é noite no qual o Senhor começou a fazer uma limpeza. Ah, irmão, você comecei a adorou com canções aqui lindas, belíssimas. Eu estava ali recebendo, eu estava ali adorando junto com vocês, estava preparando para vir para cá. Irmão, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, creia. O Senhor é aquele que limpa poços, limpa seu coração nessa noite. Ele está pronto para isso. Ele está pronto para isso. Quantas pessoas poderiam dar desculpa? Ah, pastor, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos ver. Lucas 8, Maria Madalena, aquela que foi liberta de 7 demônios. Você conhece a história? A infância, a adolescência daquela menina, a juventude dela pode ter sido terrível, pode não, foi com certeza. Não sabemos o que ela passou, o que ela viveu lá em Magdala. Mas na hora que Jesus chega, Jesus liberta. E de uma mulher oprimida, opressa, entristecida, ela passa a servir na companhia de Jesus. Ela vai seguir a Jesus, ela vai financiar junto com outras pessoas até o ministério de Jesus. O que foi isso? Foi uma pessoa que tinha ali um coração entulhado, que foi limpo pelo Senhor Jesus. Que falar de Zaqueu, meu irmão, publicano, ladrão fino, na hora que encontra com Jesus, ele diz assim: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu vou para a sua casa, hoje eu vou transformar a sua vida, hoje eu começo a transformar seu coração, e agora não mais Zaqueu, aquele que engana, mas aquele que restitui, mas aquele que fica conhecido como o Zaqueu, que Jesus pousou na casa e foi transformado. Que falar daquele jovem chamado Paulo, nascido em Tarso, com sangue nos olhos para matar os cristãos, religioso, meu amigo, o nome dele era religião, até umas horas, porque, irmão, vê só, ainda hoje, eu preguei, foi uma palavra muito interessante que o Senhor me entregou, que eu preguei aqui, ainda hoje tem gente que confunde Jesus com religião. Não, ele era um religioso, ele não tinha tido encontro com Jesus, ele achava que os seguidores de Jesus eram uma seita, né? Ele vai confundir religião com Jesus. Tem gente que até hoje confunde. Ah não, pastor, porque eu não posso deixar a minha religião. Não se trata de religião, se trata de Jesus. Não se trata de tradição, não se trata de dogmas, não se trata de uma... Meu irmão, trata-se de Jesus, aquele que limpa os poços, aquele que desentulha o coração, aquele que cuida da sua casa, aquele que tem um futuro extraordinário, aquele que tem um futuro abençoado para a sua casa, para a sua vida, aquele que te dá uma nova experiência, porque Jesus é isso, é disso que eu estou falando. É da nova experiência, é da metanoia, é de entender que é uma vida diferente com Cristo, totalmente diferente. A vida que eu vivia antes não se compara. Ah, pastor, mas quando eu estava lá no mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Jamais compare aquilo que você tinha com quem você é hoje. Não se compara com quem você é hoje. Quem você é hoje? Filho de Deus.
nova criatura em Cristo Jesus, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Meu nome não está em nenhuma lista de receber nada, meu nome está na lista do livro da vida. Meu nome está na lista do livro da vida. Isaac vai ir lá começar a desentulhar os poços. Mas aí os filisteus veem aquilo. Não, saiam daqui. Vai desentulhar poço. Esse poço aqui é nosso. Vaza. Aí a Bíblia nos diz que Isaac, juntamente com os seus funcionários, eles vão para outro lugar ali em Gerar, vai começar a abrir outro poço. Isaac reabriu os poços, né? Aí você vai encontrar Isaac reabrindo cavando mais 2 poços. Vai ser o poço da contenda e o poço da inimizade. Porque diz o texto assim: os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome daquele poço de Eseque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, do qual também discutiram por isso, e chamou o quê? Chamou de Sitna. Irmão, que negócio terrível. Começou a desentulhar, encontrou água, tem que correr. Começa a cavar um poço, encontra água em outro, mais 2 poços. Você imagine só a aflição, a angústia. Imagina a cabeça de Isaac. Deus, o Senhor mandou eu ficar aqui. Deus, o Senhor me trouxe para cá. Como é que pode tanta luta? Como é que pode tanta confusão? Quem sabe está dizendo isso, né? Depois que eu entreguei a vida para Jesus, as lutas aumentaram, as dificuldades aumentaram. Calma. Deus está no governo de todas as coisas. Tudo isso é apenas um teste, tudo isso é apenas mais um estágio para que você tenha relacionamento maior, mais íntimo com Deus. Calma. As coisas vão se ajustar. As coisas vão se ajustar. Aí, 2 poços abertos. E agora, inveja, irmão. Contenda. Irmão, coisa terrível. Irmão, que coisa triste, meu irmão. Coisa triste é a gente estar convivendo com pessoas e depois a gente descobre aquela pessoa invejosa. Não, irmão? Descobre que aquela pessoa ali... Eu não sei se você teve a oportunidade de conviver com pessoas que por tudo brigava. Eu conheço gente assim, em todo lugar que passa arruma confusão. Misericórdia, irmão. Pai, que chiado é esse? O microfone. Vai resolver, irmão, em nome de Jesus. Amém? Que coisa terrível. Você caminhar com pessoas que você descobre que inveja. Irmão, muito cuidado com quem, muito cuidado. Com quem chora com você as suas dores, mas não se alegra com a sua vitória. Muito cuidado, fique muito atento. Aqui Isaac está cercado de um povo invejoso. Ô Isaac, de novo você encontrou outro poço. Ô Isaac, de novo você abriu um poço. De novo você encontrou água. E a gente está aqui. E a gente está aqui precisando também de água. Vamos fazer o seguinte: mostra para a gente qual é a sua estratégia. Mostra para a gente aquilo que você está vivendo, para que você possa encontrar água, velho. Num tempo desse, você já encontrou 3. São 3 poços que você cuida e começa a dar água. Essa deveria ser a atitude daqueles homens, sim ou não? Deveria ser. Mas não a inveja, mas não a contenda estava ali no coração daqueles homens. O invejoso é aquele que não se agrada com o que tem e ainda sente desgosto pelo que não tem, pelo que outra pessoa tem. Pastor, por isso que o meu poço está, por isso que as coisas na minha vida não estão acontecendo, pastor. E o que é que eu faço? Eu vou agir. Calma, meu irmão, você não precisa fazer, calma. Você precisa só entregar nas mãos do Senhor e deixe que Deus faça, deixe que Deus trate. E peça para Deus ter misericórdia, para que aquelas pessoas tenham um encontro com Jesus. Abre cova, Deus. Não, irmão, essa não é a sua atitude, não. Essa não é a sua atitude, não. Não, Senhor, vai, transforma. Não, Senhor, vai
muda. Não, Senhor, vai, que chegue salvação, que chegue transformação. Irmão, quando você lê a história de Davi, é interessante. Quando você lê a história de Davi, quando ele se apresenta para lutar com Golias, é 1 Samuel capítulo 17. E é interessante que quando Davi chega naquele lugar da batalha, onde o exército de Deus sendo afrontado por 40 dias, por Golias, né, e pelos outros gigantes daquela coalizão. Golias era o primeiro dos gigantes, haviam outros, era o primeiro, era o mais poderoso, mas teriam outros, mas não precisou ninguém lutar, porque depois que Golias é derrotado, o povo filisteu, juntamente com seus aliados, vão embora, e o Senhor libera o seu povo, e o povo persegue e tem uma grande vitória. Mas é interessante que logo quando Davi chega naquele lugar onde o Senhor estava sendo afrontado, naquele lugar onde o Senhor estava sendo, o nome do Senhor estava sendo colocado de forma negativa, Davi escuta, aí diz assim: quem é esse? Não, é Golias. E Davi também escuta assim: Saul, o rei, diz que quem lutar com Golias e vencer, vai ganhar dinheiro, vai ganhar uma fortuna, vai casar com a sua filha, e a sua família nunca mais paga imposto. Aí Davi diz assim: isso é verdade? Aí naquela hora, Eliabe, irmão mais velho de Davi, o irmão mais velho dele, 1 Samuel 17, versículo 30, Eliabe vira para Davi e diz assim: o que você está fazendo aqui? Você era para estar cuidando das ovelhas. Você gosta de ver aí a bagunça, você gosta de ver a guerra, né, Davi? Você está querendo arrumar aqui só mais uma confusão, você está querendo só mudar, trazer insegurança, trazer... Aí Davi olha para ele assim: o que eu estou fazendo demais? O coração do irmão de Davi era um coração invejoso. Aí eu aprendo com a atitude dele. É interessante, 1 Samuel 17, 30, Davi simplesmente, quando seu irmão está lá, com a inveja, roendo, simplesmente Davi dá as costas, ignora e volta a fazer o que ele estava fazendo. Irmão, em nome de Jesus, que essa seja uma das suas atitudes. Vire as costas, deixe Deus agir, meu irmão. Não vá se meter em briga, não vá se meter em contenda. Fuja em nome de Jesus e deixe Deus tratar. E assim Deus fez, assim Deus tratou. Deus deu vitória a Davi. Deus deu vitória. Irmãos, esses homens tinham tudo para se aliar com Isaac. Tinha tudo para se aliar com ele. Mas eram invejosos. Os pastores, em geral, começaram a brigar com os pastores de Isaac. Aí Isaac diz assim: não, peraí. Deus me trouxe aqui com um propósito. Um propósito de, diante de uma incerteza, me fazer prosperar. Porque ele sabia que ele tinha uma promessa. Quem aqui tem aqui uma promessa da parte de Deus? E sabe que o Senhor vai realizar essa promessa. Que o Senhor, a bom tempo, traga a sua resposta. E ali estava, Isaac disse assim: não, peraí, não tem como, não dá para brigar. Não dá para ficar com essa contenda. Não dá para ficar tendo essas atitudes. Quer saber? Deus, eu estou debaixo de uma palavra. Pai, eu estou debaixo de uma palavra. Aí o Senhor diz assim: Isaac, vai mais ali à frente. Desce mais um pouquinho. Irmão, descer. Onde estava já não era fácil. Mas Deus diz assim: Isaac, vai mais na frente e vai ao vale de Gerar. A geografia ela é muito simples. Gerar é um lugar mais alto, e tinha um vale, lugar bem mais embaixo de Gerar. Se em Gerar já estava difícil, imagine no vale. Se no alto da montanha, se no lugar mais alto já estava difícil, imagine no vale. Irmão, quem é filho, quem é servo, quem tem promessa, vai passar por vales, vai entrar em vales, vai ter que cavar poço em vale. Mas entenda, sozinho nós não estamos. O Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está com a sua casa. Seja o vale de Gerar, seja o vale da dor, seja o vale da sombra da morte, não importa, o Senhor está
comigo. Essa é a sua oração, esse é o seu louvor, essa é a sua adoração. O Senhor está comigo, passando no vale, o vale da angústia, o vale da incerteza, o vale da inveja, o que quer que seja. Deus diz assim: Isaac, vai mais na frente, porque agora vai chegar a hora de você começar a ser recompensado aqui. Quem crê nessa palavra? Está na hora da incerteza ir embora de vez, porque olha, o teste do entulho, o teste da inveja, o teste das brigas, você superou, Isaac. Igreja El Shaddai, você que está aqui nessa noite, você que me escuta, em nome de Jesus, você superou. Eu creio que chegou o tempo de nós de vivenciarmos as águas de um poço chamado Rehobote. É o quarto poço que aparece na história. É o poço da prosperidade. Quantos aqui querem tomar dessa água? Irmão, não vai tomar da água da incerteza, não vai tomar da água entulhada, não vai tomar da água da inveja, de jeito nenhum. Nós vamos tomar da água, vamos beber da água do poço da prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus, que não se refere apenas ao material, faz parte, mas primeiro, é prosperidade espiritual, é viver em Cristo, é aquilo que eu estava falando há pouco, é viver um novo nível de vida, é viver um nível, não é viver um nível do que pode e do que não pode. Pastor, pode isso? Não tem nada a ver com o que pode e o que não pode, tem a ver com agradar a Deus, agradar a Jesus e desagradar. Tem a ver com o próprio Cristo falar no coração dos seus filhos, dizendo assim: filho, não vai lá, filho, não vai naquilo, filho, deixa isso, filho, deixa aquilo, muda, porque desagrada, e naturalmente há uma transformação. Aí você deixou de ir, aí você deixou de conviver, aí você deixou de beber, aí você deixou, naturalmente. Não é porque a gente fala, não é porque o pastor, não é que não pode, não, meu irmão. É porque Jesus chegou na sua vida e você entendeu que o nível de vida que você vive hoje é muito superior, é muito mais além. Isso é Cristo, isso é Jesus. O poço da prosperidade. Aí diz o texto assim: Isaac mudou-se dali e cavou outro. Irmão, cavou outro. Eu estou falando para pessoas aqui que já estão especialistas na sua área de tanto tentar. Pastor, já virei especialista em distribuir currículos, já virei especialista, porque eu já trabalhei tantas vezes disso, daquilo outro. Irmão, é assim mesmo, é suando a camisa que a prosperidade chega. É desse jeito mesmo. Isaac mudou-se e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Quem aqui toma posse dessa palavra? Dessa vez é o tempo da paz, é o tempo do ministério estabilizado, é o tempo da bênção, é o tempo onde alguns aperreios que você tinha antes ficam para trás. Pastor, que chegue logo esse tempo. Quem sabe você está dizendo isso, né? Chegue logo esse tempo. Vai chegar, meu irmão, em nome de Jesus, porque Deus, Ele não mente. Deus, Ele não nega a sua palavra. Deus, Ele não tem como voltar atrás da sua palavra. Não tem como. Liberou, vai acontecer. A palavra foi liberada, vai acontecer. Uma profecia chegou na sua vida e foi de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Esteja na posição. Continue cavando poço. Continue na sua batalha, continue na sua luta. Mudou-se dali, cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Rehobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Em nome de Jesus, que o Senhor comece a liberar água, que o Senhor comece a liberar espaço, que o Senhor comece a liberar todos os fatores para que você possa ser fértil nessa terra estéril. Quem diz amém por isso? Fértil em uma terra estéril. Como é que pode? Milagre de Deus, meu filho. Como é que pode um poço no deserto, no vale, gerar água? Deus é o dono da água. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Deus é aquele que tem a palavra. Deus é aquele que move. Deus é aquele que abençoa os seus filhos. Deus é aquele que tem essa água para você beber, essa água da prosperidade. Meu irmão, que água é essa, meu irmão? Água da prosperidade.
Foi a água onde Isaac começou a ter paz. Foi a água onde Isaac começou a ter paz. Foi a água onde Isaac começou a dizer assim: ah, Senhor, valeu a pena não ter ido para o Egito. Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena não contaminar. Valeu a pena não ouvir a voz da multidão. Valeu a pena não ouvir a voz daqueles que se dizem amigos. Ah, Senhor, valeu a pena esperar o teu tempo, valeu a pena beber dessa água da prosperidade, valeu a pena ser fiel, vale a pena ser fiel a Deus, meu irmão, porque no último dia a gente vai ouvir do Senhor: entra, filho amado, entra na alegria do teu Senhor, vai, desfruta disso tudo, vale a pena. E vale muito mais a pena quando a gente entende que a nossa vida aqui na terra é uma vida de prosperidade em Deus. É uma vida de prosperidade em Deus. Não é uma vida de sofrimento. Ah, não, pastor, porque para o crente, eita, sofrimento. Tem sofrimento para todo mundo. Para o crente, ah, não, mas para o crente é mais. Para o crente que ainda não descobriu que Jesus Cristo é a fonte de toda felicidade. Sabia que tem esse? Sabia que tem? Sabia que tem esse? É crente, está salvo, crê em Jesus, mas vive uma vida miserável, mas vive uma vida de angústia, vive uma vida que não liberou o coração para perdoar as pessoas, uma vida inteira de tristeza, de dor. Não, mas vou para a igreja, mas eu creio em Jesus. Como é que pode isso? Que vida com Jesus louca é essa? Não, pastor, mas eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Biblicamente, crer que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador nos dá salvação. Quem diz amém? Mas existe uma vida abundante para a gente, irmão. Existe uma vida onde a gente libera perdão e nós é quem somos felizes. É ou não é? Existe uma vida onde nós liberamos o nosso coração para viver um novo de Deus, esquecendo, deixando para trás as coisas que ficam, e olhando para o alto, olhando para frente, olhando para Jesus. Como vale a pena essa vida? Deus, quem sabe, te entregou um chamado, um ministério, te entregou um propósito, e você está até caminhando, mas está olhando muito para o lado, está ouvindo muita conversa. Querido, o foco aqui é Cristo, o foco aqui é o farol, que é Jesus, o foco aqui é aquele que me chamou, e se Jesus me chamou, e se eu fui arrebatado, se eu fui engajado para essa obra, nada vai me fazer parar. Conversa alguma tira o seu foco, conversa alguma tira o seu olhar daquele que te chamou, porque existe uma água da prosperidade. Quem diz amém por isso? Ah, irmão, agora o Senhor deu descanso, mas Deus é Deus de abundância. Quem diz amém? Aí você tem o último poço, que é o quinto, né? Que é o poço, diga assim, o poço da promessa, que é um fechamento de tudo isso que a gente falou. Essa promessa, que vai ser Berseba. A palavra de Deus diz assim, texto: fique nessa terra. Aí vê só, por que a prosperidade? Deixa eu explicar por que é. Se você ler o começo desse capítulo, Deus vai dizer assim: Isaac, fique nessa terra que eu vou te mostrar. Fique. Porque eu tenho uma palavra de bênção e de prosperidade para você. Eu tenho uma promessa. Você vai ver no versículo 3, Deus dizendo assim: Isaac, eu liberei uma promessa, Isaac. Foi para teu pai Abraão. A promessa foi que eu multiplicaria a sua descendência como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. Foi uma promessa que Deus fez. Aí se você vê no final desse mesmo capítulo, Deus diz assim: Isaac, o Senhor apareceu e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, que não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Irmão, sabe o que eu quero dizer aqui?
que tudo isso, Isaac, ele começa a beber da água da prosperidade, da água da promessa. Sabe por quê, irmão? Porque ele obedeceu a Deus. A chave para que eu e você possamos beber dessa água chamada prosperidade, chamada promessa, chama-se obediência a Deus. A palavra, Deus já liberou uma palavra para você, igreja. Deus já liberou uma palavra para você. Deus já liberou uma palavra para a sua família. Deus já liberou uma palavra para a sua casa. Deus já liberou essa palavra do céu. A promessa já foi liberada, a promessa já foi revelada. A promessa já foi. Agora o que cabe a mim e a você? Eu vou obedecer a Deus. Porque se Isaac faz o contrário, meu irmão, essa promessa não poderia ser cumprida. Porque ele quebra, não Deus, o próprio Isaac. É para você permanecer, filho, é para você permanecer. Filho, é para você lutar realmente nessa batalha que você está achando que todo mundo é contra você, mas eu estou com você, meu filho. Não é para você ficar gerando contenda, não é para você, não, irmão. Deixa que eu trato dos que fazem contenda, dos invejosos, deixa que eu trato. Dê as costas, não escute nenhuma palavra e siga. Não dê ouvidos, porque a água da promessa, meu irmão, a água da prosperidade, meu Deus, e o Senhor me entregou outro poço, já tinha lá o Reobote, já estava de bom tamanho, já estava servindo, mas Deus é Deus de abundância. Aí Deus vai dizer assim, tem outro slide aí. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. É Beceba, é o poço da promessa. Foi o que Isaac fez. Deus é tão bom. Ele tinha aprendido com seu pai Abraão. Toda vez que o Senhor abençoava, toda vez que o Senhor falava, toda vez que o Senhor se fazia presente em meio à sua casa, Abraão construiu um altar. Construiu um altar e o que? Imolava naquele altar. E oferecia sacrifício em agradecimento a Deus. Assim fez Isaac. Deus abençoou. Vou construir um altar. Vou construir um altar para marcar, para ficar marcada essa vitória que o Senhor me deu. Vai ficar marcado que o Senhor, diante de um poço que foi entulhado, diante de poços que foram tomados à força, diante de descer ao vale, Deus permaneceu fiel. Eu vou agradecer, irmão. O servo agradece, o filho agradece. O filho servo, aquele que tem promessa, tem um coração grato a Deus, construa altares. Pastor, mas eu não recebi a bênção, mas ele não aconteceu. Irmão, a gente é desse povo que mesmo antes de receber, nós já agradecemos. Senhor, eu já te agradeço. Já estou vendo meu filho convertido, o menino está lá, tomando todas. Senhor, eu já agradeço, porque meu marido vai servir na igreja, meu marido vai ser um santo homem de Deus. O cara está lá, solto. Senhor, já agradeço, porque o Senhor já me entregou um trabalho. Chego aqui no altar, eu dou uma oferta, porque não é valor, irmão, não se trata de valor, se trata de coração. Quem diz amém? Pastor, não tenho nada para ofertar. Eu estou ofertando um envelope vazio por enquanto, porque eu creio que Deus ele vai ver o meu sacrifício, ouvir a minha oração, vai me abençoar. Irmão, Isaac sai de um momento de total incerteza para um momento de grande prosperidade. Um momento de grande prosperidade. Quem sabe a sua incerteza nessa noite é aqui no seu coração, incerteza do amanhã, coração pesado, dor na alma. Olha aí, meu irmão, vivendo uma doença da alma, vivendo aí uma tristeza profunda, vivendo incerteza do amanhã. Meu irmão, eu creio nesse Deus que tem aí uma água de um poço chamado prosperidade e promessa para a sua vida. Água de um poço chamado prosperidade e promessa. É uma água que vai limpar, uma água que vai alimentar, é uma água que vai trazer a novidade de Deus. E essa água chama-se Jesus, é água viva. Jesus é a água viva.
Essa água de Deus já foi entregue para mim e para você. Você não tem que fazer esforço não, porque não é pelo seu esforço, é pelo seu reconhecimento. É isso, pelo seu reconhecimento de quem é Jesus. É pelo seu reconhecimento de que Ele é o único que pode saciar a sede do seu coração, que Ele é o único que pode mover sobre a sua casa, que pode mover sobre a sua família, que pode mover sobre os seus sonhos. E eu creio, meu irmão, em nome de Jesus, que você vai dizer: da incerteza à prosperidade. Esse é o meu chamado, esse é o meu destino, da incerteza à prosperidade. Quem crê recebe essa palavra. Fica de pé, querido, já para a gente adorar o Senhor. Fica de pé para a gente já adorar o Senhor.